A Organização Internacional do Trabalho, OIT, instituiu o dia 28 de abril como o Dia Mundial da Segurança e da Saúde no Trabalho, em memória às vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Muitas empresas e até mesmo trabalhadores desrespeitam normas de segurança e, quando se dão conta das consequências, a situação pode ter se tornado irreversível. Na nossa reportagem especial de hoje, você vai acompanhar histórias de trabalhadores que se acidentaram em serviço e hoje buscam alertar outras pessoas para a importância da prevenção. Acompanhe. A dificuldade de caminhar e de respirar foram apenas algumas das sequelas que seu Pereira ficou depois de sofrer um grave acidente de trabalho. Ele trabalhou como eletricista na Companhia Energética de Brasília por cerca de 23 anos. Em um dia de folga no ano de 2012, ele e um colega de trabalho foram chamados para fazer um serviço no Ministério do Esporte, em Brasília. Durante a operação, houve um incêndio, provocado por explosões de equipamentos. Um dia antes, o fiscal ligou e falou que ele não podia ir. O que eles fizeram? Era para ter, o que ele queria ter fazer? Cancelado o serviço. Mas ele não. Pegou uma pessoa que, segundo ele, não entendia de nada daquilo e foi como fiscal. Quando eu liguei a chave a hora, que eu virei para ir para lá, para o protetor, ele ligou o protetor. Quando ele ligou o protetor, ele já explodiu. E naquele momento, o seu cérebro manda você correr. Não interessa para onde, manda você correr. Se nós corremos para fora, não tem acontecido nada. Mas nós corremos para o fundo da subtração. E aqui dali, ficamos sem poder sair. E fomos inalando fumaça, inalando. Exaustor não funcionou. Esguincho para apagar fogo não funcionou. Os empregados estavam usando equipamentos de proteção individual, com roupas específicas para o trabalho. O colega foi resgatado com vida, mas não resistiu e morreu. Já o seu Pereira ficou internado na UTI em estado grave. Fiquei 9 dias em coma. No 9º dia eu passei do estado grave para o gravíssimo, rim parou. Graças a Deus, no domingo, no 10º dia, eu voltei do gravíssimo para o estável. Aí, fiquei 17 dias na UTI. O eletricista passou 4 meses em recuperação e depois retornou ao trabalho, mas conta que acabou se afastando definitivamente depois de sofrer uma convulsão. Meu dedo mindinho, depois dessas coisas, olha como é que ficou. Os dedos mindinhos, depois das convulsões, empenou, tostou. Ele não abre. Se eu abrir minha mão, o dedo não fecha, tá vendo? Não fecha os dedos. Os traumas não foram apenas físicos. O lado emocional do trabalhador também foi bastante afetado. Ele não consegue se esquecer do amigo que perdeu no acidente. Porque até hoje, eu vejo a imagem dele no rosto de muitas pessoas na rua. Aonde eu estou, eu olho e vejo o finado isso. Nós trabalhamos 11 anos como parceiro, a gente se via todo dia. Hoje eu não posso andar só. Hoje eu não fico só, hoje eu não entro num quarto escuro, hoje eu não entro num banheiro e tranco a porta, que para mim se eu trancar a porta eu vou dar uma convulsão ali dentro e eu vou morrer. Então eu fiquei com vários traumas. A empresa prestou todo o apoio financeiro necessário para o trabalhador, mas depois de um tempo cortou o plano de saúde, que ainda é necessário para dar continuidade a todos os tratamentos médicos. Por isso, o trabalhador entrou na justiça. Hoje eu tomo uma bacia de remédio, tá ali, ó. Eu tenho um tratamento com neurocirurgião, neuroclínico, neuropsiquiatra. Os números são alarmantes. De acordo com dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social,
Em 2014, foram registrados mais de 712 mil acidentes de trabalho. Já em 2015, esse número diminuiu para quase 612 mil. Desses, 2.500 acabaram em morte e cerca de 156 mil foram afastados por mais de 15 dias. De 2015, houve uma relativa redução do número de acidentes com morte, mas mesmo assim são índices bem alarmantes, índices para se preocupar. E não são apenas acidentes e doenças físicas os responsáveis por afastamentos do trabalho. Dados da Previdência Social de 2015 mostram que o número de auxílios-doença concedidos por transtornos mentais e comportamentais cresceu. De 2006 para 2007, por exemplo, subiu de 615 para 7.695 e no ano seguinte passou para quase 13 mil. No total, de 2004 a 2013, houve um aumento de 1.964% na concessão do benefício. Por isso, o programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho está focado no tema transtornos mentais relacionados ao trabalho durante o biênio 2016 e 2017. Enquanto que nós estamos resolvendo as questões, digamos assim, atuando na prevenção do acidente típico, né? Ou seja, acidente em razão de altura, ou nas indústrias, estão também surgindo novas doenças, né, que levam ao afastamento do trabalhador e à incapacidade. Então, quando falamos em metas muito altas ou condições que levam ao estresse grave, né, isso leva ao afastamento e isso também significa custo para a Previdência. Então, nesse sentido, também tem que existir uma preocupação com um ambiente saudável. Em 2016, o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e as varas trabalhistas de todo o país receberam quase 180 mil processos envolvendo acidentes no serviço, de acordo com a Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TST. Todas essas causas têm prioridade de julgamento. 28 de abril é lembrado como Dia Mundial da Segurança e da Saúde no Trabalho, em memória das vítimas de acidentes de trabalho. Para chamar a atenção de todos sobre o tema, prédios de diversas instituições estão sendo iluminados de verde. É o chamado Abril Verde. E a Justiça do Trabalho não podia ficar de fora. O TST, o CSJT e os tribunais regionais do trabalho de todo o país já vestiram a cor para alertar sobre a importância da prevenção de acidentes laborais. Então, eu acho que esse mês agora que nós estamos com o Abril Verde, ele é um momento importante para chamar a atenção das pessoas para essa reflexão, para que não tenhamos o menor número de pessoas doentes, né, ou pessoas incapacitadas, sem se falar em mortes, que possamos, quem sabe, no futuro próximo, comemorar 0 mortes em decorrência de acidente de trabalho. E cada vez menos pessoas com invalidez permanente. Dados da Organização Internacional do Trabalho revelam que mais de 320 mil pessoas morrem a cada ano por causa de acidentes laborais. O Brasil ficou em 4º lugar no ranking mundial de acidentes fatais de serviço. E a ausência de prevenção adequada para evitar enfermidades e acidentes profissionais não tem efeitos negativos apenas para empregados e empregadores, mas também para as famílias das vítimas. O Jornada agora vai até Salvador, na Bahia, com a repórter Carolina Vasco, para conhecer os familiares de um trabalhador que morreu em um acidente de trabalho na Petrobras. Aqui na Bahia, um acidente ocorrido no dia 6 de abril de 2011 tirou a vida de Edinaldo Barros da Silva, de apenas 28 anos. Ele realizava o serviço de alpinismo industrial na fábrica de fertilizantes nitrogenados, mas a corda que o segurava se rompeu, provocando a queda de aproximadamente 70 metros. Os laudos periciais indicaram que o equipamento sofreu desgaste por material corrosivo. O choque provocado por uma notícia inesperada atingiu a família. Edenilson, irmão de Edinaldo, recebeu a ligação de um amigo. Ele entrou em contato comigo e falou que houve um acidente. Um acidente na Fafem, no polo de Camaçaria. Daí, então, eu peguei o celular,
Tentei entrar em contato com meu próprio irmão, no caso, o Edinaldo. Liguei várias vezes, não consegui. Após saber da morte do irmão, Edenilson avisou a mãe. Foi muito triste, foi um desespero, porque em pleno aniversário do pai dele, eu disse assim, peraí que eu vou aqui enxaguar uma roupa e vou descer para fazer um bolo para você. Aí quando eu disse, ele me deu a notícia. Para a dona Zulmira, a morte do filho poderia ter sido evitada. Eu não acho que foi uma fatalidade. Eu acho que foi uma falta de atenção de quem botou a corda para ele subir. A falta de fiscalização de quem colocou a corda para ele subir. A família entrou na Justiça do Trabalho e, em março desse ano, teve o pedido de indenização aceito. Mas as empresas MS Carvalho e Petrobras ainda podem recorrer. Se vier ajuda muito, né? Mas ele não está aqui. Dados do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia indicam que o número de processos envolvendo acidentes de trabalho cresceu 273% em 2 anos. No ano de 2014, foram 1.986 ações ajuizadas, 3.618 em 2015. Já em 2016, elas totalizaram 5.437. Para quem perdeu um familiar num acidente de trabalho fatal, restam apenas as lembranças e a saudade. Eu tento sempre estar me espelhando na pessoa que ele era, né, que ele deixou essa lembrança aí. Eu entrei no meu quarto, antes de eu dormir, eu converso, chamo por ele, rezo para ele todo dia. Mas é uma falta grande.